fecharem os olhos, a pensarem na presença do nosso irmão maior Jesus, se aproximando de cada um de nós, de todos os nossos entes queridos, principalmente aqueles que têm os nomes nos cadernos, que todas essas pessoas possam ser visitadas e que nós possamos nos iluminar com essa presença. Rogamos também que essa paz possa chegar a todos os trabalhadores que façam o seu melhor, os trabalhadores que movem o nosso país, para que sempre façam, independente da profissão, com carinho, amor e respeito ao próximo. Nos ensina, Senhor, e nos ajude a amarmos e respeitarmos uns aos outros. Envolva, Senhor, também com a sua paz, a sua misericórdia, os nossos governantes, para que eles jamais esqueçam o compromisso assumido na espiritualidade, para que eles possam sempre fazer o bem, o melhor para a nossa nação. Envolva também a Silene, para que ela possa ser clara e objetiva e que nós possamos, Senhor, captar a sua mensagem, o seu chamamento. Que assim seja. Boa tarde para todos. Deus nos abençoe. Nós achamos um tema que se chama o egoísmo. E é interessante porque tem um site da Federação Paranaense, né, que tem muitas mensagens, é o momento.com.br, né, www.momento.com.br. E num desses estudos lá, ele conta uma historinha assim, que fala de um dia em que as contas todas nossas vencem, a gente tem que receber, né, o nosso INSS, e a gente vai para o banco e está aquele alarido, um monte de gente, todo mundo cansado, com a fila enorme, né? De repente vai uma senhora muito bem vestida, ela vai até o caixa, chega no caixa, ela põe a bolsa dela em cima, né, daquela parte, né, da mesinha ali, e aí abre a bolsa, o zíper assim, e começa a olhar, procurar o que ela tem que pagar 2 contas, um carnê e um outro avulso. Bom, conseguiu achar um. Depois, toca, virar, achou o outro. Daí, vai virando, procurando onde é que está o cartão de crédito para pagar também, né? Para tirar o dinheiro e pagar as contas. Bom, depois ela resolve tirar um dinheirinho, aí ela pega, devolve o cartão para o caixa e fala uma determinada quantia, tira, depois ela resolve tirar um pouco mais, que achou que era pouco, e aí fica, e usou todo mundo lá na fila esperando. Então ele fala assim, essa senhora está demonstrando que ainda tem muito egoísmo, ela não se preocupa com quem está na fila. Gente, isso é uma coisa para a gente analisar, né? Eu, por exemplo, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, mais 70 e tantos, né? Já estou mais do que na terceira idade, acho que eu estou na 4ª. E aí a gente vê que eu, por exemplo, né, se eu tenho que pagar uma conta, eu já em casa já separo tudo, né? E não gosto nem de entrar na fila dos velhos, não, porque os velhos geralmente fazem isso, aquela fila dos idosos, né? Então, em realidade, a gente tem que agilizar, ser assim, não ser um instrumento de deixar o outro nervoso, ficar pensando mal da gente, né? Já que, por exemplo, se tem que pagar várias coisas, faz um envelope, né? Leva um envelope já separadinho, já dá lá no caixa tudo direitinho. Vai demorar um pouquinho, mas não vai ser necessário procurar, porque bolsa de mulher, pelo amor de Deus, a gente não acha nada, tem tudo. Eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez, e aí alguém precisava de um canivete, eu tinha canivete na bolsa, alguém precisava de, né, qualquer coisa assim, de um lenço umedecido, precisava de um
guardanapo de papel, eu tinha tudo, eu também pesava aquela bolsa, né? Mas eu tinha os meninos mais jovens, né? Mais novos, então eu levava as coisas deles também. Então tudo eu tinha sabonete, eu tinha toalha, né? Pequena, mas tinha, né? O que precisasse eu tinha. E ele falou, nossa, mas você tem tudo nessa bolsa. E aí você não encontra, se você vai procurar no meio dessas coisas todas, né? Você não vai encontrar, né? As coisas rapidamente. Então isso é uma forma de egoísmo. E outra coisa, aqui eu trouxe aqui o egoísmo nosso de cada dia. Ó, já coloca até o título certo aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. É o torcedor que, para festejar a vitória do seu time esportivo, sai com o seu carro buzinando pelas ruas, independente da hora e do local. O religioso que, a pretexto de atender aos seus fiéis, transmite seu litúrgico através de alto-falantes. O passageiro que entra no transporte coletivo e corre para pegar o lugar vazio sem olhar se tem algum idoso, alguma senhora grávida ou uma mãe com criança no colo que precisaria trafegar melhor acomodado. Isso a gente vê muito hoje. Eu me lembro que era uma das primeiras coisas que a gente aprendia em casa, era isso, né? É aquele que procura furar a fila, tentando um jeitinho, desconsiderando aqueles que chegaram antes dele. Dificultar a circulação de veículos por não dar a vez ao motorista que está saindo da garagem de estacionamento ou tentando entrar numa via preferencial. Isso eu sofro, viu, gente? Porque a minha garagem é subsolo e ela é reta, assim. E eu moro exatamente ao lado de um mercado, do estacionamento de um mercado. E os carros vão querer ir no mercado, não dão passagem pra gente sair. Tanto é que, como não me dão passagem, eu procuro dar passagem para todo mundo, porque eu sei que é chato isso. Às vezes eu perco mais de 5 minutos para conseguir tirar o carro da garagem, né? Ó, prender a porta do elevador enquanto conclui a conversa ou se despede demoradamente de alguém. Tem um pessoal lá do prédio que faz isso. Aí eu vejo assim, a gente vê coisas que também a gente faz de vez em quando, né? Ó, infelizmente, há muitos exemplos a serem dados de egoísmo explícito. É você parar, por exemplo, na vaga do idoso, e você não ser idoso, né? Parar na vaga de alguém que está, aqueles, né, que tem um problema físico, né? Algum defeito físico, que nem a gente tem a nossa querida Albina, né? Que ela precisa da vaga, uma vaga mais perto, para não andar muito, ela anda com andador. Então, eles colocam até aqui, ó, umas dicas bem singelas, ó. Em casa, não se apressar ou atropelar tudo e todos para ter tempo de assistir a telenovela ou telejornal. E eles falam também que aquele negócio de você levantar do seu lugar, não encostar nem a cadeira depois que jantar, sai correndo, deixa prato, tudo para a mãe arrumar a cozinha, né? Então, ó, se o seu filho lhe pedir para brincarem juntos, deixe a leitura do jornal, da revista, para depois, e vá diverti-lo com toda a atenção e boa vontade, né? Se estiver cuidando do seu filho, busque atividades que digam respeito à idade. Isso é bom próprio para aqueles que têm criança pequena, né? A vontade dele e não insistir para que ele faça o que você quer. Eu vejo muitas vezes a mamãe, por exemplo, pega o braço da criança e ela dá os passos maiores, lógico, tem as pernas mais compridas, dá os passos maiores e fica puxando o filho, dá para o filho correr. Eu acho tão triste isso quando eu vejo uma mãe fazer isso, porque eu acho que, nossa, a prioridade é o nosso filho, não é? São as nossas crianças. Então como que a gente já vai ensinar, porque é com exemplo que a gente ensina, ele vai fazer a mesma coisa quando ele tiver adulto, não é? Ó, ao invés de ficar pedindo pelas coisas de casa, antecipe-se e providencie o que você quer por conta própria.
Ajude na arrumação da casa, cuidando para não bagunçar. Ao se levantar pela manhã, faça-o sem pressa. Arrume sua cama, ajude no atendimento dos menores, providencie o café da manhã, trate a todos com cortesia e simpatia. Gente, a educação começa na nossa casa. Por que eu estou naquela família com aqueles ao meu lado? Porque eu tenho que alguma coisa fazer, ou para ensiná-los, ou então para a gente aparar arestas. Ninguém está ao acaso com aquela família, com aqueles irmãos, com aquela, com aquele marido, com aqueles filhos. Não é por acaso. Já é programação reencarnatória. A vida natural aqui, a vida nossa, é uma vida para a gente aprender a melhorar as amizades, aprender a fazer amizades. A melhor coisa é fazer amizade. O meu pai estava 15 dias antes dele falecer, ele pegou uma pneumonia dupla, então eu estava lá em São Paulo, com eles lá, e ele, lúcido, ele falou para mim: minha filha, a melhor coisa do mundo é a gente ter amigos, porque quando a gente tem amigos, as portas todas se abrem. E é verdade. Amigo sincero, se você é amigo, conquistar uma amizade, você está fazendo um bem para você e para ele, não é? Então, vamos ver, dessas coisas que nós lemos aqui, alguma coisinha tem ali que a gente não faz, ou que a gente faz sendo egoísta, pensando na gente. Mas tem muitos estudos no Livro dos Espíritos, na Obras Póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o egoísmo nosso de cada dia. E nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na página 362, mas é na questão 913 seguintes, tem umas 8 ou 10 perguntas a respeito do egoísmo. Mas uma delas diz assim: entre os vícios, qual que podemos considerar mais radical? E a resposta dos Espíritos: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, porque é dele que deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. A gente sempre quer as coisas para nós, né? Isso daí, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel fala sobre essa questão do egoísmo, e ele diz que são resquícios da nossa inferioridade quando a gente conquistava as coisas com a força, né? Então, quando a nossa inferioridade moral, ainda relativo, vamos dizer assim, à materialidade das coisas mais primitivas, as etapas primitivas do nosso espírito, que nós trazemos milênios, né, gente? Errando. Então, hoje nós estamos num lugar, numa casa, uma oportunidade de estudarmos a doutrina e aceitarmos ainda e procurarmos melhorar, né, as nossas tendências egoísticas. Por quê? Porque quanto mais egoísmo, mais a gente quer das coisas da terra. Quando a gente começa a entender que a vida continua com a força da fé em Deus, e a gente começa a compreender e a estimular o trabalho de nos melhorarmos, então aí você vai deixando o egoísmo lá longinho, né? Porque a gente já começa a entender que a gente não pode ser mais que ninguém, que a humildade é justamente o oposto do egoísmo e do orgulho. O orgulho é irmão do egoísmo, porque tudo vem do egoísmo, tudo. Pode reparar como tudo vem do egoísmo. Eu sou melhor,
eu sei mais que os outros, eu consigo mais coisas, então Deus me deu oportunidade, eu tenho uma inteligência. E aí? Você pode, numa outra encarnação, não vir com essa inteligência aí. Vai saber que não é nada. Se você souber que a vida continua, que nós estamos numa encarnação dessa vida, estamos reencarnados. Se você introjetar isso no seu pensamento, você vai deixar de ser um pouco egoísta. Vai ver que Deus me deu essa oportunidade dessa conquista vamos dizer assim, de ciência, de conhecimento, mas eu conquistei, mas foi Deus que me deu essa oportunidade. Então, eu tenho que auxiliar o próximo. O que eu vou fazer com as coisas que Deus me dá? O que vai... Será que quando eu chegar no plano espiritual, os espíritos vão falar para mim assim, qual é a sua riqueza? Então eu vou falar assim, eu tinha uma casa, tinha um carro. Onde está isso? Ficou tudo aqui. As conquistas que a gente faz, materiais, ficam aqui. O que vai valer? O bem que eu estou levando. Tudo que eu fiz para o outro, sem segundas intenções, sem egoísmo nenhum de querer que os outros ficassem agradecidos e fizessem propaganda, que eu era uma pessoa boa, que eu ajudava, né? Isso não vale. Quando a gente humilha os outros, não vale. Não conta positivamente para nós. Vai contar as preces, aquele conselho sincero, as oportunidades que eu tive de dar um conselho, de todo o coração para o outro. Isso que conta. As noites que eu acompanhei alguém doente, quando você faz isso de coração, você está deixando de ser egoísta, você está pensando no outro. Você não está pensando em você está pensando no outro. Tá? Então, Leon Denis fala assim, quando ele estuda o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas que o orgulho. É uma das mais terríveis enfermidades da alma e é o maior obstáculo ao melhoramento social. Gente, melhoramento social é o meu melhoramento, o melhoramento seu, o melhoramento dela, de todos nós aqui. É o conjunto, o melhoramento social. Todos temos que trabalhar para esse melhoramento social. Eu não preciso olhar que eu tenho que trabalhar por esse melhoramento social. Mas eu melhorando a mim, estou melhorando todos aqueles que estão à minha volta, eu estou fazendo a minha parte. Entendeu como é que funciona? Funciona assim. Outra coisa, em obras póstumas, Kardec, estudando o egoísmo, diz assim: o egoísmo é a origem da maior parte das misérias da vida. Desde que cada um pensa em si, antes de pensar nos outros, e cogita de antes de tudo, de satisfazer os seus desejos, cada um cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como tanto nas mais de ordem moral ou social, entendeu? Material e moral. Daí, todos os... peraí, deixa eu ver. Tá apagado aquela. Aí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que o egoísta trata de sempre desprezar o seu próximo.
O egoísta, ele não pensa nos outros, ele pensa em si. Ele não pensa em, principalmente quando não tem assim um objetivo positivo, ele não pensa, ele só pensa em si, o outro que se dane, tá? Então, o egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. É verdade. Quanto mais eu achar que eu sou melhor que todo mundo, não é verdade? Eu estou sendo egoísta. O homem não pode ser feliz enquanto não obtiver e estiver e viver em paz. Enquanto esmagarem-se uns aos outros, a corrida, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Então, o egoísta geralmente não é caridoso. Ele pensa nele. Eu quero para mim, o resto que se dane. É isso que acontece, né? No egoísmo mesmo, né? Então, o que a gente precisa fazer? É prestar atenção na gente. Nas pequenas como nas grandes coisas. Né? Não querer levar vantagem em tudo. Os outros que se danem. Né? Isso aqui a minha mãe faz. Né? Minha mãe faz. A mãe lava a louça, a mãe faz a comida, a mãe não faço nem minha cama, né? Vai ficando tudo ali. Nem a roupa lá na lavanderia eu levo. Então, gente, vamos começar a analisar o que eu estou fazendo. Antigamente era assim: o homem trabalhava, a mulher trabalhava em casa. E o homem achava que a mulher não fazia nada. Né? Não era assim? Achava que a mulher era dever da mulher. Ela fazia. Então, vamos dizer, a gente tem que analisar se tem alguém que nos ajude, um marido que ajude. Às vezes a gente fica pensando, né, coitadinho do meu filho, né? O meu filho adora cozinhar. Tem uma cozinha maravilhosa, com tudo que você possa imaginar tem naquela cozinha, além de moderno e bonito. Ele gosta de cozinhar quando ele está em casa, né? Porque ele viaja muito, mas quando ele está em casa. A minha nora prefere limpar. Então, quando ele está em casa, é ele que cozinha. Cozinha pra gente, às vezes ele me chama também, meu marido, para irmos lá, né? Então, veja, hoje não é nada errado um homem ajudar na casa. A mulher também trabalha fora. Então, todos os dois tem que ter nesse pensamento que, às vezes a mãe fala, coitadinho do meu filho, né? Ajudando ele trabalha fora, mas a nora também trabalha fora. Então nada mais justo do que dividir também as tarefas de casa. Se puder pagar alguém que faça, tudo bem. Se não puder, nada mais justo que os dois dividam também os mesmos afazeres. Então, vamos trabalhar o nosso pensamento para que a gente possa deixar de ser egoísta. Porque às vezes a gente é egoísta em coisas muito pequenas. Muito pequenas. Então, vamos trabalhar, vamos deixar o outro está no trânsito, lá fechou você ficou nervoso? Não, meu marido fica nervoso. Eu falo para ele deve estar ocupado com alguma coisa, ele deve estar. Eu não fico nervosa no transporte. Eu deixo espaço até na minha frente, né? Aí a gente fala assim, puxa, né? Quem andou em São Paulo, quando eu vim de São Paulo, era pera no acelerador, mas agora não. Pelo amor de Deus, já sair para descansar, para passear, não vai ficar nervoso, não é verdade? Então vamos começar por aí. O coitado, né? Às vezes está indo para um médico, está atrasado para fazer uma cirurgia, vai se saber, não é? A gente não sabe por que o outro está apressado. Se ele não precisar, ele não vai, Deus vai ajudar. Se ele está com alguma
coisa boa no seu pensamento, ele vai encontrar a ajuda divina para ele chegar onde ele precisa chegar. Então a gente dá um desconto, não vamos brigar não, pelo amor de Deus, deixa ele passar à frente, deixa ele sossegado, não precisa xingar, não precisa ficar nervoso, porque no trânsito tem muitas coisas também que acontecem que não deveriam acontecer. Por quê? Porque um é orgulhoso, o outro é egoísta igualmente, e com os dois lá brigando, não é verdade? Então, nas pequenas como nas grandes coisas, nós vamos começar a prestar atenção qual é o nosso raciocínio a respeito, certo? Espírita não pode ser egoísta. Espírita tem que começar a entender e saber, fora da caridade não há salvação. É lema nosso. Tá? E o que é caridade? Caridade é o amor em ação. Eu vou fazer para o outro de todo o meu coração, porque eu sinto um prazer enorme em fazer sem esperar respostas, sem esperar segundas intenções. Obrigada a todos, viu, gente? Vamos analisar. Desculpe porque eu sei que o tema é meio, mas os espíritos me fizeram abrir na página do egoísmo hoje. Deus abençoe a todos. Nós vamos passar agora para os passos. Eu convido os médiuns passistas para a Câmara de Paz.